Okay, class, open your books at the page 42. We're going to start now at the exercise 1, vocabulary and listening. Sem mais exercícios chatos, vamos pro vídeo. Olá, eu sou o Gus, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre habilidades inovadoras. Como você sabe, eu já dou aula há um bom tempo aí. Para ser mais preciso, uns 14 anos. Eu comecei bem cedinho. E ao longo de todos esses processos, você pode saber, se você pegar qualquer livro didático do seu cursinho, ou ele vai começar na página com vocabulary and listening, ou seja, te introduzindo um vocabulário através da escrita e da imagem, ou ele vai começar através de um reading, que é a leitura de um texto. Mas de qualquer forma, qualquer um deles vai fazer você tentar absorver vocabulário contextualizado ou num texto ou por imagem. Mas quais os problemas que a gente encontra nessa metodologia? A gente encontra algo totalmente dependente de um modo mais passivo do que ativo. E para você que já me acompanha aqui ou nas minhas outras redes, a gente sabe que você deve ser o protagonista dos seus estudos. E também para você que já é aluno meu, já deve estar acostumado que eu uso 4 habilidades super inovadoras e que eu realmente consegui ao longo do tempo ter muito mais resultado com aulas particulares, quando eu comecei a dar aulas particulares, e resultados com esses alunos do que quando eu lecionava em escolas de inglês. Isso porque essas 4 habilidades te provêm tudo o que você precisa para realmente produzir o quê? Fala, que é o mais importante. Assim, você passa a ter uma busca e uma imersão muito mais ativa do que passiva. Vamos para as habilidades então? Mas antes de eu te contar, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para transformar o ensino e levar até mais pessoas, como eu estou fazendo aqui, compartilhando com o seu amigo que também quer aprender inglês e se tornar fluente de verdade. Antes da gente falar dessas habilidades inovadoras, vamos comparar com o que você geralmente está acostumado. Você geralmente aprendeu antes nos livros Vocabulary Listening, Speaking, Grammar, Reading, Writing. E elas competem o vocabulário, a escuta, a fala, a gramática e também a leitura e a escrita do inglês. Só que eu desenvolvi, como eu falei, 4 habilidades que não só contemplam todas essas, mas que faz o aluno sair de um ponto A para um ponto B e C. Vamos equiparar elas então? Para Vocabulary e Listening, nós vamos ter a nova habilidade que é Viewing. Viewing nada mais é do que algo visual, ou seja, absorver cultura, vocabulário, praticar a escuta através de um vídeo. E o que é mais interessante é que essa habilidade já está disponível há algum tempo, só que provavelmente a pessoa que te ensinou inglês, ou seu professor, o seu teacher, ele não compartilhou isso com você, mas está disponível lá na BBC Learning. Você pode acessar todo o acervo da BBC Learning do Viewing Skill. E basicamente, como eu falei, você adentra outras culturas, se familiariza com outros sons peculiares do inglês, como sotaques, então pessoas chinesas falando o inglês, japoneses falando inglês, indianos falando inglês, não viciando assim só o seu ouvido. Mas o mais legal é poder criar uma experiência através do Viewing Skill. E isso é o mais magnífico. Quando eu ensinava para os meus alunos através dessa habilidade, eles absorviam essas outras 3 que eu comentei juntos também. Vamos passar para a próxima então. A gente tinha o Speaking, então, que é a habilidade de fala que todo mundo almeja, mas a gente esquece que o Speaking, ele compõe outras coisas para que ele aconteça, como linguagem não verbal e assim, postura,
assim bem como volume, assim como projeção de voz, entre outras coisas que a gente desenvolve com essa nova habilidade que é chamada Presenting Skill. Exatamente, Presenting. E como a própria palavra já meio que te dá uma ideia do que seja, é como se você fosse apresentar algum tópico ou algum tema que você goste. Vamos dar um exemplo simples. Você fala para mim, "What are your hobbies?" "Oh, teacher, my hobbies are watching Netflix, reading books, going for a walk, or swimming." Ou seja, você me conta todos os seus hobbies, como nadar, correr, ler um livro, assistir Netflix. Ou seja, você já está me contando os seus hobbies sem ao menos perceber, de uma forma muito mais natural e intuitiva. Além de, claro, naturalizar a fala e não deixar ela mecânica. Depois, você provavelmente aprendeu grammar. E aqui, como eu já falei no outro vídeo sobre como ter uma educação revolucionária, a gente sabe que a gente ensina um monte de regras e exceções que o aluno não vai aprender, você não vai aplicar isso em fala. Até porque a gente tem o inglês falado e a gente tem o inglês escrito. No inglês escrito tudo bem, mas no inglês falado a gente sabe que não é assim, pois a gente usa muito mais o inglês informal, ou seja, o inglês do dia a dia. E aí, para que isso realmente seja efetivo, você precisa de uma habilidade chamada reviewing. E nesse reviewing que a gente está falando, que seria essa revisão, a gente vai precisar de um overview, que é como se fosse aprender a gramática numa grande imagem, ou seja, uma big picture, que a gente chama de overview. Então, visão geral acerca do assunto estudado com uma situação, cenário, contexto. Depois, a gente tem a habilidade tradicional chamada reading writing, que todos os testes de proficiência usam também, que é a leitura e a escrita do inglês. Só que a gente esquece que o inglês falado e o inglês escrito são dois mundos totalmente diferentes e que não se cruzam e não se encontram. E aí a gente precisa de algo, e essa é o mais importante até aqui, tá? E a gente vai ter um vídeo especialmente só para essa habilidade, porque foi quando eu desenvolvi ela que eu sabia que os meus alunos estavam simplesmente falando. Não como um passo de mágica, mas é como se realmente fosse. Que é o nosso Describing Skill. Com o Describing Skill, como o próprio nome diz, a gente descreve uma situação. E eu vou colocar aqui um videozinho de uma não nativa falante, que ela está num programa de um talk show bem conhecido, do Jimmy, e aí ela não é falante nativa do inglês, mas ela descreve coisas que ela está vendo. E como ela tem dificuldade com a língua, ela tem também dificuldade de descrever. Isso vai motivar você também a não só se encorajar a começar a descrever coisas, mas para aqui e pensa um pouquinho antes de eu compartilhar o vídeo contigo. Como é que a gente aprende a falar? A gente tem os nossos dois pais como referências, então a gente fica lá botando, né, entradas, a gente chama desse input, que logo mais a gente vai ter outro vídeo falando disso também aqui no nosso podcast. Então seria essa entrada de informações, a gente está só recebendo do nosso pai e mãe, e a gente fica observando essas informações e importando elas até o momento que a gente passa o quê? Produzir elas, ou seja, output. This is very creepy. Don't look. I'm not looking. I can't see it. Okay. All right, describe. Wow. Oh my gosh. So, this is a... You're lying. So maybe I don't know how to say something in English. So, Okay. you know. It's a pumpkin Okay. Sounds about right. Topical. with 3 people taking a... It's like a jacuzzi pumpkin. I just want to hear you say jacuzzi pumpkin like forever. Like that. This is jacuzzi pumpkin. Oh, Okay. it's gonna get better. All right. So there's 3 people in the pumpkin. I really don't know who these people are, but You should know them. they're murderers.
They're like bad people. This is bad people. Okay, these are 3 murderers in a pumpkin hospital. Para te deixar mais fácil, porque tu não precisa se apegar a terminologias aqui, eu vou te explicar. Eu tenho essa linda xícara aqui, inclusive está escrito Follow your dreams, they know the way. Siga seus sonhos, eles sabem o caminho. Mas o que realmente importa é, por exemplo, você me descrever. Oh, this is a mug, it's full of pens with many colors. This is so colorful, there's a balloon here. Ok, aqui tá fácil para mim porque eu já sou fluente, mas é exatamente isso, você pega um objeto e você começa a descrever. Ah, é uma xícara branca, tem canetas nela, de tais cores, eu enxergo isso, tô vendo tal coisa. Então você começa a descrever informações que você está vendo ali no momento de fala. Assim fica tudo muito mais natural. E o legal disso é que você começa pequeno, ou seja, você começa descrevendo objetos e passa para descrever situações, momentos, fatos e memórias. E assim o seu inglês vai só deslanchando e crescendo. Não é magnífico isso? Então eu vou repetir todas elas aqui para vocês. Viewing, presenting, reviewing and describing. Então, já vamos começar exercitando uma nova habilidade aqui aprendida, o reviewing. Vamos revisar. Let's recap all the new skills that you have learned today. So the first one, it is viewing skill, habilidade de absorver cultura visual. Depois, presenting. Aqui, o aluno toma a postura de aluno ativo e protagonista da sua fala. O professor se retira ou só fica observando e anotando algumas informações para ver a performance do aluno. E depois a gente vai ter o reviewing, que é isso que a gente está fazendo agora, porque o seu cérebro precisa ver aquelas informações mais vezes. E por último, e a mais efetiva que eu já descobri, foi o describing skill, ou seja, a descrição de algo. Se você realmente gostou desse novo conhecimento e você quer estudar novamente, eu recomendo que você assista o vídeo de novo e também você pode ter acesso ao meu e-book que está disponível para download, Código da Fluência. Eu vou deixar a capa dele aqui, você pode clicar aqui no vídeo ou vai estar o link na descrição também para que você possa fazer o download dele, e lá tem um monte de informações e é um e-book de verdade com truques, macetes, hacks, tudo para que você possa ter os melhores atalhos e conquistar a sua fluência o mais rápido possível. Então baixe agora mesmo o e-book e já adquira esse conhecimento. E eu vou estar esperando você. O meu Instagram tá aqui na descrição. Marca a tua aula experimental, é gratuita e a gente vai poder colocar essas habilidades inovadoras em prática. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha adorado esse podcast, assim como eu. Não esquece de escutar lá nas nossas outras plataformas e compartilhar com seu amigo também. Thank you so much for watching. Love ya, see ya, and bye!